Quando se fala no atual governo, sempre se põe em questionamento, em discussão, a segurança e a economidade física dos seus opositores. Casos emblemáticos, como é o caso do Celso Daniel, prefeito, casos emblemáticos, como é o caso do próprio Bolsonaro com Adélio Bispo, são levantados e discutidos se isso tem alguma vinculação ou não com governos de esquerda, em especial o governo do PT. Por que eu estou levantando esse questionamento aqui e resgatando essas teorias da conspiração ou não levantadas contra o governo Lula? Porque hoje uma fala do senador Marcos Duval, que foi divulgada pelo Poder 360, chamou muito a atenção nas redes sociais. O senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, afirmou que existe uma grande, mas grande mesmo, possibilidade do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, inventar alguma coisa para prendê-lo, ou planejar um mandato de busca e apreensão em sua casa. Na segunda-feira, dia 15 de maio, o congressista Marcos Duval, senador, fez uma live no seu canal do Instagram e disse que o governo será o responsável caso ele venha a morrer. Teoria da conspiração, sandice, loucura? Não sei. Mas a grande questão é que este é um medo de muitos que se opõem ao governo atual. Eu vou colocar a fala do senador aqui e eu queria que vocês prestassem atenção. Bora lá. E salve-se a parte do vídeo, marca a data, dia e horário, que vocês vão ver que isso vão tentar fazer. Mas dane-se, eu não sou político de carreira. Então estou cumprindo a missão aqui. E se ceifarem minha vida, podem investigar que vocês vão chegar no governo que está no poder hoje, que foi através deles que minha vida foi ceifada. Ah, mas parece que foi um suicídio. Não, falsificaram a minha certidão de óbito, pode ter certeza disso. Ah, mas foi um assalto seguido de morte. Não, foi execução. Pode anotar isso, tá, gente? Eu não vou morrer de suicídio, que eu não sou louco de deixar minha filha órfã por medo. Eu não vou fazer nada para perder minha vida por conta de um relógio, uma carteira, apesar de eu andar armado, eu tenho um porte. Então, se eu morrer, é porque me mataram. Pode anotar isso daí. Vocês sabem? Pois é, isso é muito temerário, essa fala do senador Marcos Duval. E assim, ele é um opositor ferrenho do governo atual. Um crítico muito ferrenho, inclusive diz que tem provas de crimes e é uma pedra no sapato do atual governo. Esperamos que o senador Marcos Duval esteja errado sobre o que ele levantou aqui, tá? Vamos lá. Gustavo Gaia, um deputado federal de Goiás, ele fez a seguinte postagem: vamos buscar de uma vez por todas a verdade sobre esse grupo criminoso, fazendo referência ao MST, o Movimento Sem Terra. E ele ainda escreveu o seguinte: estarei presente na CPI que vai investigar esse movimento terrorista. Uma revista Oeste, a revista Oeste, faz a seguinte publicação: a CPI do MST é instalada, ou seja, uma grande vitória para a oposição, e será comandada pela mesma oposição a Lula. A grande questão aqui que eu levanto é que a CPI do MST ela tem uma força muito grande de trazer à tona escândalos do MST. O que esconde esse movimento? O que esconde essa organização do MST? Aqui no estado de São Paulo, o governo não deu vida fácil para eles. Tarcísio já falou em alto e bom tom que lugar de terrorista aqui no estado de São Paulo é a cadeia. Se fizer terrorismo com os fazendeiros, vai para a cadeia. Também houve prisão, inclusive, de membros de movimentos ligados a invasões de terra
por extorsões, ou seja, a Polícia Civil aqui do estado de São Paulo fez a investigação e mandou bandidos para a cadeia por estarem fazendo extorsão em relação aos fazendeiros. Tudo isso amplamente divulgado na imprensa brasileira. Bora lá, mais uma matéria aqui para vocês do Poder 360. 367 deputados. Esse é o número de deputados que aprovou a urgência pelo marco fiscal do Lula, ou seja, o calabouço fiscal apresentado pelo Haddad. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, na quarta-feira, por 367 a 102, o regime de urgência da proposta do novo marco fiscal do país, que é o PLP 93 de 2023. Com a aprovação, a análise do texto é acelerada e ele pode ser votado diretamente em plenário. A previsão do relator, deputado Cláudio Cajado, é voltar à proposta na próxima quarta-feira. Bora lá. O Cláudio Cajado está levando cajadada da Gleisi Hoffmann e de todos da sanha petista e pessoalista que querem gastar todo o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Porque apesar de ser uma verdadeira porcaria esse projeto do marco fiscal aí, ou esse calabouço, né, apresentado aí, apesar de tudo isso, o grande ponto que a gente analisa aqui é que ele flexibilizou demais, deixou a corda bamba, nem se compara ao teto de gastos que outrora existia. Então, deixou em aberto, tanto que se Lula gastar mais do que pode, não há punição. Não vai acontecer nada com Lula. Agora, você daria tanta credibilidade assim ao Lula a deixar ele gastar da forma que ele bem entender, mesmo não havendo punições? Pois é. Agora, com essa aprovação da urgência, eu não preciso mais passar pelas comissões. Lá dentro do Congresso Nacional, existem muitas comissões. Eu tenho a Comissão da Segurança Pública, a Comissão da Saúde, Educação, Constituição e Justiça. E para um projeto ser aprovado, ele tem que passar pelas comissões pertinentes. No caso agora, esse projeto do novo marco fiscal, ele não precisa mais passar pelas comissões. Com a urgência aprovada, ele já vai direto para plenário e já entra direto em votação. A aprovação vai ser óbvia, tá? Então não tem o que se questionar, vai ser aprovado. Não vai ser um avanço para o Brasil, pelo contrário, é um retrocesso, a falta do teto de gastos. É isso que levou países como a Argentina, países populistas, à bancarrota. Então, já prepara seu banquinho aí, se prepara porque coisas duras virão ao Brasil. Bora lá, matéria da Folha de São Paulo. Olha só o que disse o Marco Aurélio. É jurista, tá? Só para deixar bem claro. O TSE decidiu à margem da lei. Querem enterrar os que fizeram a Lava Jato, diz Marco Aurélio, que é ex-ministro do STF. O ex-magistrado diz estar perplexo com a decisão que cassou o mandato do ex-procurador da Operação Lava Jato, o Deltan Dallagnol. Qualquer jurista, advogado, comentarista político, cidadão sério está assustado com a aberração ocorrida em relação ao Deltan Dallagnol. Assustado. E o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, foi claro em relação a isso. Fizeram uma aberração jurídica. Tudo à margem da lei. Mas para que lei? Eles não precisam de lei. Eles criam a interpretação da realidade ao seu bel prazer. É assim que funciona no Brasil. Então, não há o que se falar. Bora lá. Mais uma informação. Ainda mencionando sobre o caso do Deltan, terão alguns vídeos sobre isso. É lógico, é uma violação, é um abuso violento da democracia no Brasil, esse caso do Deltan Dallagnol. Então, é lógico que vai ter repercussão e a gente vai continuar falando sobre isso sempre que alguém sério se manifestar sobre o assunto. Mas bora lá. Eu quero falar de alguém sério da esquerda agora. Não existe? Calma que existe, tá?
Assim como existe gente que é da direita e que não é tão sério como diz que é. Presta atenção. Isso aqui é só para provar para vocês. É o jornal O Bastidor. Antes da campanha, Lula tinha adiantado que queria Arthur Vigílio, que é de esquerda, Chalita, o Gabriel Chalita, que quem fez a interlocução entre Lula e Alexandre de Moraes foi o Gabriel Chalita, e queria também Ciro Gomes em eventual governo. Nenhum deles estão no atual governo, todos eles já pularam fora do barco, estão esperando só a queda do Lula para assumir o governo ali, ou alguma coisa junto com o Alckmin. Mas por que eu estou falando do Arthur Vigílio? Eu quero trazer para vocês um trecho de um editorial que ele publicou no seu Instagram, tá? Olha só o que o Arthur Vigílio escreveu. O TSE caça injustamente, ao meu ver, mandato do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O relator, ministro Benedito Gonçalves, tentou justificar o voto alegando fraude à lei. Mas como se Deltan teve a sua candidatura a deputado federal aprovada e registrada pelo TRE do Paraná, pois o TSE, uma votação que durou apenas 1 minuto e 6 segundos, não tem justificativa. Lembro da ditadura editar o AI-2 e caçar vários deputados, inclusive o líder doutor Doutel de Andrade. O presidente da casa recusou-se a entregar os deputados e disse que reagiria à força a quem quisesse pela força invadir a Câmara dos Deputados. E ficaram em sessão dia e noite, adversários e bom número de aliados da ditadura em trégua, porque o que estava em jogo era a independência do poder. Senadores como o meu pai e alguns poucos foram para a Câmara reforçar a coragem de corajosos. O ditador de plantão mandou o general Meira Matos cumprir o triste papel de invadir o parlamento e retirar à força os deputados caçados, porque não se calaram. Houve choque físico, bombas de gás lacrimogênio. Amara Neto, primeiro vice-líder da bancada da ditadura, pasmem, foi talvez o mais bravo na luta para evitar que forças ilegítimas prostituíssem o solo sagrado da Câmara. Levaram os deputados, feriram Amaral e outros, mas o gesto de reação houve. Desgaste enorme para a ditadura e os deputados souberam doar à nação um exemplo de brio unido, gregos e troianos em defesa da instituição vilipendiada. Talvez você não entendeu o que o Arthur Vigílio quis dizer aqui. Ele quis dizer, esquerda, direita, está na hora de acabar. Unam-se. Não permitam que Deltan Dallagnol seja retirado, vilipendiado, tirado à força de dentro da Câmara dos Deputados. É um deputado de esquerda, um ex-senador de esquerda, dizendo que não se pode aceitar tal arbitrariedade. O que você pensou disso? Uma vez que tem um monte aí que se diz de direita que nem abriu a boca. E quando eu elogio alguém da esquerda aqui, afinal eu prezo realmente pela democracia de verdade, aquela que tem liberdade de expressão, aquela que a direita e a esquerda entram num debate para chegar ao melhor do país. Tem muito radical aqui no nosso canal que vem me xingar. Teve um aqui que, pelo amor de Deus, chegou a dizer: o Deltan Dallagnol é de esquerda, foi bem ser caçado. Meu Deus, isso é o cúmulo da estupidez. Mas enfim, o que eu quero que você entenda? Pessoas sensatas precisam ser ouvidas. Pessoas insensatas, essas, ouça também, mas não dê atenção, porque a insensatez deles podem te afetar. Então, eu quero dar meus parabéns aqui ao Arthur Vigílio pelo que ele escreveu e dizer que eu coaduno em número, gênero e grau com o que você disse. É mais uma vez um vilipêndio dos direitos e estão violando, segundo você mesmo disse, a terra sagrada da Câmara dos Deputados, que deveria ser a expressão máxima da democracia.
mas não é. É só um bando de gente que se acovardou ante ao judiciário. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do nosso editorial.